Muito bem, muito bom dia a todos os amigos da Leandro Stormer. Eu sou o Thiago Bizzi. A gente está iniciando o bate-papo de abertura dessa terça-feira com cara de segunda, agora. Desculpa o atraso, a gente estava com os probleminhas no site, agora tudo resolvido. Estamos online e já deixei os avisos. Qual que é o objetivo do bate-papo? Bom, a gente fica aqui à disposição para conversar com vocês sobre a situação dos papéis que mais interessam a vocês, claro, sempre do ponto de vista da análise técnica, junto com os modelos que a gente trabalha aqui na Escola de Trades da Leandro Stormer. Então vamos lá, vamos primeiro dar uma olhadinha na situação do mercado. O mercado à vista já abriu. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Ok. O meu ajuste vai ter que ser um pouquinho maior, peraí. Ok, agora sim. Não está sendo um início de manhã fácil. Bom, então a gente tem na tela o gráfico diário do índice Bovespa. O último movimento mais significativo que o índice fez foi esse movimento do dia 29, onde a gente teve o rompimento do fundo e suporte que vinha se desenhando desde aqui do dia 15. Tá? Isso colocou o Ibovespa dentro de um zigue-zague descendente, tá? O que aumentou muito as chances dos preços prosseguirem uma movimentação de queda, ok? Em busca desse suportão aqui dos 44 mil pontos. Se vocês olharem bem, tá? O movimento que predomina aqui, na verdade, é um movimento lateral, com resistência por volta dos 49.400 pontos e zona de suporte por volta dos 44 mil pontos. Esse rompimento se deu no meio dessa congestão, então ele não é tão importante. Pivôs dentro de congestões perdem um pouco a sua importância. O mais interessante é sempre esperar o rompimento da resistência em si, coisa que nós estamos distantes de ver. Mas esse movimento do dia 29 sugere uma movimentação de queda, então, em busca do suporte lá dos 44 mil pontos. Depois do sinal do dia 29, a gente teve um queda de indecisão no índice Bovespa, né, na sexta, e hoje o nosso mercado está apresentando um movimento de alta. Tá? Isso não desqualifica ainda o sinal que nós tivemos no dia 29. Tá? Então, isso aqui pode ser entendido como simplesmente um pullback. No entanto, tá? A gente sabe que esses rompimentos dentro de congestões eles são menos consistentes, ainda mais pela característica que esse rompimento teve, né, de apresentar a média móvel de 20 períodos apontada para cima, e ela segue apontada para cima. Então o mercado está um tanto sem direção. Tá? Ele deu um sinal baixista, mas num cenário um pouco menos consistente do que usualmente acontece. Okay? Na segunda-feira, enquanto o nosso mercado estava fechado, tá, nós tivemos um movimento de alta bem significativo lá no mercado americano. Você percebe aqui que o índice Dow Jones, na sexta-feira, fez um candle de força baixista, fechou na mínima, e ontem ignorou completamente esse candle e rompeu as últimas 3 máximas, inclusive. Isso está sendo esperado. O viés de alta do mercado americano é bem forte, não há nenhuma resistência significativa antes do próprio topo histórico, que é essa linha vermelha aqui. Então, a expectativa de manutenção no movimento de alta no mercado americano. Aqui a gente olha o gráfico do S&P 500 Futuro, que também fez aí um movimento de alta forte. A expectativa é que prossiga esse movimento em busca do topo histórico. O dólar, na sexta-feira, fechou com uma leve alta. Lembrando, né, que a gente teve a troca de contrato, o WDOX15, daí falando do mini índice, mas enfim, o vencimento X morreu na sexta-feira, e agora a gente passa a acompanhar o vencimento Z. Então agora o mini índice e o mini dólar estão com a mesma letra de vencimento.
tá? Que é Z. Vamos olhar o gráfico para perto do dólar, que é o que eu prefiro. O que nós tivemos? Tivemos um candle de alta, nada significativo. O que predomina aqui é o cenário de movimento lateral em contração, que torna os movimentos muito erráticos no curtíssimo prazo. Tá? Então a gente aguarda o rompimento dessa faixa de resistência no dólar ou dessa faixa de suporte para poder passar a ter uma expectativa direcional. Tá? Enquanto isso não acontece, os movimentos ficam bem erráticos. Tá? Vamos dar uma olhada em como se comporta o mini índice. O mini índice WinZ15 abriu num gap de alta, tá? E vai desenhando agora uma formação de primeiro movimento. Tá? Essa formação já fica bem próxima dessa zona de resistência, que era o fundo que foi rompido, tá? E também desses dois topos, na verdade, deste topo, tá? Junto com esse fechamento de gap. A média de 200 está logo aqui em cima. Então, se a gente for operar o primeiro movimento, que na verdade já poderia ser operado caso o mercado viesse a fechar acima da máxima da primeira hora, ok? Idealmente esse rompimento, se a gente quisesse permitir ser discricionário, tá? Fazer alguma avaliação subjetiva, esse primeiro rompimento para gerar uma oportunidade na ponta compradora tem que se dar com bom volume. Tá? Então, por enquanto, o viés vem sendo altista, tá? A gente está em cima de uma zona de resistência. Para pensar em compra, a gente tem que ter esse zigue-zague ascendente. Ele ficou muito sutil aqui. Eu particularmente não gosto muito de primeiro movimento que é tão sutil assim. O ideal seria um movimento corretivo um pouquinho maior, para ficar bem clara a marcação de um topo, e a gente opera o rompimento desse topo. Tá? Caso o mercado corrija a linha d'água, que é o fechamento de sexta-feira, vai ser uma zona de suporte importante. Tá? Não está se desenhando aí no horizonte intraday uma oportunidade significativa de venda. Tá? O mercado está mais enquadrado com uma operação na ponta compradora. E no dólar, nós temos o oposto, que é natural até. A gente teve uma abertura com certa pressão vendedora abaixo da linha d'água, né? E aqui a gente tem uma formação mais clara de primeiro movimento. Tá? Então, se houver, a partir de agora, um fechamento abaixo da mínima presente no Z15, WDOZ15, a gente vai ter um enquadramento de um primeiro movimento para o dólar. Tá? E não tem nenhum obstáculo significativo abaixo, então o rompimento pode ser realmente interessante. Então, dado esse panorama aí para o mercado hoje, vamos começar a interação. Vou aqui passar a responder as perguntas de vocês. Antes, deixa eu responder o Wellington. Ele está dizendo: olá, Bis, não entendo porque isso pode ser considerado o primeiro movimento. Não tem mínima menor que mínima. Na verdade, tem. Então, repara aqui, ó. Máxima mais baixa, ok? Aqui nós não temos mínimas mais baixas, mas aqui nós temos uma mínima mais baixa. Então, a gente pode dizer que é o primeiro movimento. Mas a verdade é que não está muito bonito, não está muito claro. Tá? Então, o ideal é que o mercado deixe um pouco mais claro, né? Fazendo aqui alguns candles baixistas para que esse primeiro movimento, então, fique inequívoco. Vamos falar dos papéis, então, das ações. O Omar pede para a gente comentar a Vale 5. A Vale 5 vem repicando, tá? Mas isso não tira ela dentro de um zigue-zague descendente. Mas, de novo, tu percebe que a gente está dentro de um cenário de contração, uma grande contração, de um mercado fazendo, né, topos e fundos principais cada vez mais próximos. Tá? Apesar de a gente ter um zigue-zague descendente, a média móvel de 20 períodos também apontada para cima, que mostra um cenário meio sem direção. Tá? Então a gente não está num ponto tranquilo para operações de swing trade. No curtíssimo prazo, tá? com esse martelo invertido, tendo sua máxima superada, a gente podia esperar alguma entrada de pressão compradora. Mas o sinal, a conjuntura toda aí do cenário, não era muito significativa para a gente querer se arriscar operações. E agora a Vale já se aproxima de um fundo anterior, né, que deve funcionar como resistência. No intraday,
Repara que a Vale testa esse fundo, aqui no gráfico de 15 minutos, junto com a média móvel de 200, já com uma certa distância para a média móvel de 21 períodos. Então, é um cenário um pouco delicado agora logo na abertura, não tem nada a ser feito. O que a gente busca? O gráfico da Vale até fica interessante no trade no seguinte sentido. Se a gente tiver uma formação de primeiro movimento interessante, o rompimento vai se dar já rompendo essa zona e a média móvel de 200. O caminho para cima seria livre. Tá? Caso o papel ceda, a gente está próximo da linha d'água e em cima de uma zona de resistência. Então, um eventual rompimento da linha d'água para baixo tem argumento para ser interessante. Prosseguindo, o Joseco pede para a gente falar sobre Brasil Foods. Também é a associação, novamente, do Omar e de alguns outros participantes. Vamos olhar esse papel. Brasil Foods, então, realmente vem chamando a atenção. Fez um movimento... Deixa eu só tirar qualquer tipo de ajuste que eu possa ter. Ok. Fez um movimento de queda bem significativo na sexta-feira, vindo testar uma zona importante de suporte, que a gente extrai aqui, ó, deste fundo marcado por um gap, deste outro fundo que depois também foi marcado por um gap, e agora o mercado chega lá por conta de um gap. Tá? O mercado testou então essa zona de suporte por volta aqui dos 59,50 e conseguiu fechar ainda na sexta-feira respeitando essa zona, deixando uma sombra inferior. Então ficou bem com a cara, né, de um gráfico propenso a um movimento de alta no pregão de hoje. Só que não é o que a gente está vendo. Tá? A gente até fechou com um gráfico bonitinho, tá? Com as bandas bem estreitas, o mercado querendo no finalzinho do pregão iniciar um movimento de alta. Só que a abertura de hoje foi morna, foi num leve gapzinho de baixo. E o mercado sugere, pela movimentação que a gente tem agora, que ele ainda não se decidiu. Tá? Mas é um gráfico interessante. Se a gente tiver rompendo a linha d'água para cima, a gente vai ter um cenário intraday para uma compra bem interessante. E se o mercado começar a ceder a faixa dos 58,50, sugere que o movimento de queda vai continuar. Tá? As bandas se abrem para baixo a favor do viés do intraday. E o próximo patamar de suporte será nessa linha aqui por volta dos 56,20 e 56 reais. Tá? Então, o gráfico está bem interessante, mas para o pregão de hoje ainda não gerou um cenário mais claro para a entrada. Tá? A pergunta que estão me fazendo aqui é se valeria a pena uma operação para retorno à média no gráfico diário. O ponto, a região é boa, mas a movimentação gráfica que a gente está tendo no pregão de hoje não favorece isso. Tá? O candle de hoje, a forma como ele abriu em relação ao candle de sexta-feira, não favorece isso. Talvez o mercado evolua, se desenrole de uma forma que gere um candle interessante. O que poderia ser um candle interessante? Tá? Idealmente um candle que feche próximo da máxima e se esse fechamento se desse acima da faixa aqui dos 59,75, seria o ideal. Tá? Para que o papel venha nos dizer com esse fechamento que essa zona aqui, apesar de ter sido estressada e testada, ela não foi rompida. Okay? O próximo patamar de suporte que me referia vem deste fundo aqui de dezembro. Tá? Mas o ponto crítico no gráfico diário como suporte, se o mercado prosseguir um movimento de queda, é a 55,50. Vamos dar continuidade. O Henrique pede para a gente comentar o cenário da CEMIG. Bom, a CEMIG nos chamou bastante atenção no gráfico diário no rompimento aqui do dia 20. Tá? Gerou um bom swing trade curto, né? E depois entrou uma pressão vendedora bem importante, que apesar de não ter tido tanto volume, tá? Ela foi significativa na forma como os candles se apresentaram, né? Os candles bem consistentes de baixo.
E isso aqui deixou o papel um pouco esquisito, porque isso aqui não condiz com o processo de pullback. Tá? Um pullback tranquilo. Né? A gente queria fazer a operação foi encerrada quando o mercado começou a recuar. A gente gostaria que o mercado voltasse para o patamar rompido e desse um sinal de reversão para a gente fazer uma entrada de novo e buscar a zona de resistência principal que está aqui em cima. Tá? Então, a principal faixa de resistência de CEMIG é aqui entre 8,20 e 8,40. Tá? O papel veio abaixo. Repara que houve aqui um fechamento abaixo da mínima do que rompeu. Isso graficamente é bem feio. Então a gente ficaria de fora. O papel já não teria feito uma reentrada e, na verdade, a gente até poderia esperar, tá, que o mercado prosseguisse um movimento de queda em busca aqui dos 6,60 e tantos, né, que é o fundo aqui de setembro. O candle de hoje, né, o papel abre um gap de alta que traz os preços para cima, né, da média móvel de 21 períodos, que traz para cima da cabeça do pivô aqui em 7,35, então o cenário pode ficar interessante. Do ponto de vista de gráfico diário, eu aguardaria o candle de hoje fechar e a gente poderia buscar uma entrada pela superação da máxima desse candle, tá, operando a favor da tendência, porque apesar desse movimento forte, a tendência ainda é de alta. Tá? Do ponto de vista intraday, a gente vai querer avaliar, a gente vai querer ver, na verdade, uma formação de primeiro movimento para se motivar a buscar algum tipo de operação. Esse movimento ainda está se desenhando. Falando em primeiro movimento, o dólar conseguiu fechar abaixo da mínima. Vamos só ver se se enquadra no método Leandro. A mínima está em 3.851,50. Tá? O fechamento tem que ser pelo menos 3 ticks abaixo desse patamar, então o fechamento teria que ser 3.800, seria 851,50, seria que ser 3.850. Esse fechamento foi a 3.850,50. Então, a gente não conseguiu margem suficiente para considerar isso aqui um rompimento dentro do método Leandro. Olha, dentro do meu modelo até daria para aceitar essa venda aqui, tá? Porque fechou baixo. O que eu faria seria buscar a confirmação pela perda mínima, que na verdade já aconteceu para o meio ponto aqui. Então, dentro do meu modelo, a venda já seria aceitável no dólar. No método Leandro, não. Tem que ter um fechamento igual ou menor a 3.850. Se a gente for olhar o mini índice, a gente também não teve esse rompimento ainda. Ok? Prosseguindo. Cascudo menciona que Permarcas está em leilão ainda. Teve evento importante em relação a... saiu do leilão agora. E Permarcas abriu com 18,6% de alta. Eu sei que Permarcas vendeu parte do seu portfólio de produtos. Eu não sei bem os detalhes. A gente vinha vendo realmente hipermarcas fazendo uma movimentação um pouco nervosa nos últimos pregões e agora sai esse evento que traz essa alta enorme. Tá? O que a gente pode fazer em relação a essa alta? Até o momento, nada. Nem do ponto de vista de swing trade, nem do ponto de vista de day trade. Mas abriu lá em cima, não é uma venda? Não, não é uma venda ainda. O candle de swing trade não fechou, o candle diário não fechou, a gente não pode tomar uma decisão. E no intraday, se a gente fosse buscar aí um setup de fechamento de gap, primeiro que não seria uma boa, porque o gap está ligado a um evento corporativo. Isso não é um bom sinal, não é bom para uma tentativa de fechamento de gap, nem mesmo a gente tem um enquadramento de candles para isso. Tá? Então, no momento, a gente não faz nada, mas é claro que a gente vai querer monitorar hipermarcas. Com uma alta dessa, o papel se torna muito volátil, e ele pode fazer alguma movimentação aproveitável no intraday, mas por enquanto essa movimentação ainda não surgiu.
October diz Busy, a TRPL4 pode comentar, o semanal está acionando rompimento, vale esperar o primeiro movimento e carregar para swing na compra? TRPL, então, na sexta-feira realmente chamou atenção, fez um forte movimento de alta, rompendo uma resistência, alcançando e já rompendo a principal, que vinha do topo de maio. No gráfico semanal realmente ficou interessante, porque o papel sai da média móvel de 21 períodos do semanal, com todas as outras médias muito próximas. Ele rompe as máximas dessa zona de congestão, as bandas se abrem, o volume foi mais significativo, então fica com cara de prosseguir no movimento de alta um prazo maior. Tá? E não estaria esticado do ponto de vista semanal. A gente está saindo de uma congestão, saindo da média móvel de 21 períodos. Agora, no gráfico diário, tá? Se tu vai buscar operação por este gráfico, a gente tem um afastamento significativo já para a média móvel de 21 períodos, o que desencoraja tomada de posições aqui para uma operação de swing. O papel prossegue em alta hoje, o que é bom, porque assim vai confirmando o sinal do semanal, superou a máxima semana passada. Tá? Mas se tu não olhar o candle semanal, se não estiver fazendo operação em cima do candle semanal, dentro dos modelos que a gente segue, o ideal seria aguardar algum processo corretivo de TRPL e buscar um trade de compra por correção. Se acontecer, mas as chances são bem significativas. Aí tu menciona, no intraday valeria a pena esperar aguardar por um primeiro movimento, fazer a operação e carregar para swing? Eu acho que não. A gente nem tem as características ótimas no intraday para buscar um primeiro movimento. Que seria gap, não tem gap, ou um cenário de bandas estreitas se abrindo. Tem, mais ou menos, assim. Então teria que esperar. Vou botar aqui a linha d'água. Tem que esperar a marcação de um topo, uma correção, um rompimento. Ok, mas não me parece um cenário para tu fazer o trade no day trade, carregar para swing por causa do semanal. Tem muita distância aí. Tá? Bruno Parodi está perguntando do Banco do Brasil. Ok, então vamos lá. Banco do Brasil, tá, gerou no dia 29 aqui, com esse zigue-zague, um sinal vendedor. Tá? Isso é inequívoco. Esse sinal poderia ser mais forte. Tá? Ele não foi ótimo por conta dessa característica da média móvel de 21 períodos, que é algo que é uma característica que boa parte dos rompimentos que a gente viu nesse dia 29, boa parte dos rompimentos tinham essa característica, mas gerou um sinal de venda sim. Tá? A volatilidade está em 62,50 no momento do rompimento, o que diz que no mínimo o stop tem que ser de 6,25%. Tá? Então, o stop imediatamente aqui é muito curto. O stop mínimo teria que estar acima de 16,50. Tá? A máxima de hoje, 16,48. Então a gente está realmente bem próximo. Agora, mais seguro seria se o stop conseguisse ficar acima aqui dos 17. Tá? Mas a partir aí dos 16,50, o papel já poderia considerar que o trade ficou perigoso demais e poderia ser estopado, tá? Acima de 16,50. Esse movimento, por enquanto, ainda pode ter características, ainda tem, de certa maneira, algumas características de pullback. É um movimento lá muito forte, o volume não é maior do que o volume do rompimento em si. E se o sujeito for estopado em 16,50 e no final das contas o papel fechar feio, a gente poderia sempre avaliar uma reentrada, daí através de uma entrada de pullback. Vamos ver mais mensagens aqui. O José Alberto pede para a gente falar sobre Ambev.
O Ambev anda com um gráfico meio bagunçado, meio errático. Tu percebe que o papel vem contraindo e tem como suporte principal a faixa dos 18,40 e como resistência principal a faixa aqui dos 20,40, 20,50. Então tem o mercado indo para cima e para baixo das médias, e as médias se inclinando para cima e para baixo, o que mostra um cenário de indecisão, o que é ruim para operações de swing trade, e o melhor a fazer é ficar longe do papel. Tá? De um ponto de vista mais longo, do ponto de vista semanal, tá? Tu percebe que a gente tem uma congestão que está abrindo, no que nós vamos chamar de megafone, né? Mas a gente consegue extrair aqui da zona dos 20 com 30, 20, 40 uma resistência. Tá? E o que o mercado vem fazendo essa barra elefante no semanal, que era por si só um sinal de compra, tá? É que ele vem congestionando próximo dessa zona de resistência. Tá? Um sinal que a gente gostaria de ver na Ambev seria o rompimento dessa zona, o candle que no semanal fechar acima dessa zona, e que provavelmente seria também no gráfico diário um rompimento razoavelmente interessante. Mas no curto prazo não tem muito o que fazer em relação à Ambev e nem no intraday. Se a gente for olhar no intraday de hoje, não tem muito o que fazer aí. O Lauro pede para a gente falar sobre RADL3. Esse é o gráfico de RADL3. O papel vinha numa boa tendência de alta, até que em agosto começou a perder força. E eu sugeria para nós um período de movimentação mais lateral, tá? Entre a resistência em 44,20 e o suporte em 37. E é isso que está acontecendo. Tem uma LTA longa, que a gente tira lá do fundo do comecinho de 2014, e os preços vêm se aproximando dessa LTA de forma lateral, que é ótimo. Tá? Enquanto o papel estiver dentro dessa zona, ele vai estar menos interessante para operações, porque, como vários outros papéis, ele opera dentro de uma congestão. E dentro de uma congestão, os movimentos tendem a ser mais curtos e mais erráticos. Onde é que tu tem que botar um alarme nesse papel? Nos 44,20, rompendo essa região aqui, nos interessaria muito. Tá? E também um eventual teste desse suporte em 37, mas nem seria tão bom, porque provavelmente um teste de 37 implicaria no rompimento da CLTA, que não seria um sinal tão bom assim, para uma expectativa altista. Mas é isso. Dentro dessa congestão, a gente fica de fora, ou provavelmente fica de fora, de estratégias de swing trade. No intraday, o papel pode oferecer oportunidades. Tá? Hoje, como vários papéis estão desenhando, há a possibilidade aqui de um primeiro movimento. Mas, qual que é o problema? A gente tem a média móvel de 200 logo acima. A média de 200 é sempre um obstáculo para esses movimentos. Então, já não seria o papel mais interessante para o intraday de hoje. Eu ainda prefiro, por exemplo, a situação da Vale, que se vier a romper o primeiro movimento, rompe tanto uma zona de resistência quanto a média móvel de 200. O Cado está mencionando aqui a Natura, está dizendo que rompeu a resistência dos 23,50. Qual seria o alvo? Bom, a resistência dos 23,50, que prazo? A Natura está fazendo um máximo de bandeira no semanal, eu postei isso no Position. Não, concordo. E não só isso como é ombro, cabeça, ombro. Mas assim, eu não diria que a Natura rompeu a resistência. Tá? Ela está testando essa resistência, que vai dos 23,50, e repara aqui, ó, até uns 24,20. Porque esses topos que a gente fez, esse topo principal que a gente fez em outubro, está correlacionado com o topo de agosto. É a mesma faixa de resistência. Então a gente tem o ombro, cabeça, ombro invertido no gráfico diário. E também pode considerar isso aqui, de certa maneira, o maço de bandeira, apesar da bandeira ser um pouco grande. Tá? Então realmente o papel fica interessante, chama atenção, mas
para dizer que rompeu, a gente tem que ter o fechamento acima dessa linha tracejada que eu estou aqui desenhando. Se houver esse rompimento, provavelmente seria bem interessante, tá? Um alvo natural seria a próxima faixa de resistência, lá por volta dos 28,85, quase R$29, tendo no meio do caminho a média móvel de 200 como um obstáculo. Tá? Então ali a gente poderia esperar alguma pressão vendedora. Tá? Se a gente for fazer a projeção do ombro, cabeça, ombro, que vai ser basicamente quase a mesma do máximo bandeira, olha só, o alvo dá em 29, que é essa amplitude projetada para cima. Então, dentro de uma visão clássica, o alvo seria 29, que bate com essa zona de resistência, o que reforça ainda mais então esse alvo. No intraday, o papel deu uma boa, uma puxada, ficou sobrecomprado agora, não sugere nada a ser feito. Tá? Se fosse fazer alguma coisa, seria um trade de retorno à média, mas a gente não tem ainda as características boas para isso. O Marcelo perguntou, bom dia, Bizzy, a Vega se fechar assim seria um fechou fora, fechou dentro? Deixa eu ajustar o gráfico para ver se... Vai. Na verdade, o fechou fora, fechou dentro, dependeria dela fechar dentro da banda de Bollinger, né? E por enquanto ela ainda opera fora. Deixa eu tirar os ajustes. A Beck está numa situação complicada, tá? Ela rompeu esse fundo no finalzinho de setembro, que não deveria ter rompido. Tá? Hoje apresenta um bom volume, é verdade, mas a gente não tem uma distância significativa para a média móvel de 21 períodos para ficar tão interessado num trade de retorno à média. E as bandas estavam estreitas, elas relativamente estreitas, elas recém começam a abrir. Não, elas não estão num estágio tipo esse aqui, ó, onde as bandas já abriram um bom tempo. Então me parece um pouco cedo para tu buscar um trade como um fechou fora, fechou dentro. O participante se coloca como Mar aqui diz o seguinte: olá, Bizzy, o EWZ, que é um índice que tem a ver com os emergentes, subiu forte ontem durante o nosso feriado, neste mercado que parece estar acumulando para depois subir. Isso pode estar sugerindo alguma estratégia de estrangeiros comprando nosso mercado? Destaque para Itaú, Petrobras e Vale. Cara, eu não entendi a lógica, desculpa, não tem como te responder. Continuando aqui. A Inês pede para a gente falar sobre Itaúsa. Bom, Itaúsa, como vários outros papéis, opera dentro de uma zona de congestão, um retângulo. O suporte Itaúsa está aqui em torno dos 6,90, com o extremo em 6,80. E a faixa de resistência fica ali por volta dos 8,10, mais ou menos. Tá? Itaúsa também tem essa característica de um zigue-zague descendente, mas com a média móvel de 21 períodos ainda ascendente. A gente está mais ou menos no meio da congestão. Então é um cenário bagunçado, um cenário sem direção. É um cenário onde a gente deve favorecer, não é que favorecer, mas do ponto de vista swing trade a gente não tem um ponto bom. Então se a gente quiser operar Itaúsa, provavelmente a gente vai focar operações no intraday. Tá? Hoje é possível uma operação no intraday de Itaúsa? É possível como em vários outros papéis. Né? O papel abriu no gap de alta e está congestionando no que seria aqui uma tentativa de primeiro movimento. Um ponto positivo para Itaúsa é que ele está fazendo esse topo, né, em cima da média móvel de 200. Se houver
o rompimento desse primeiro movimento para cima, a gente já entenderia que a média móvel de 200 foi rompida. E o papel teria mais facilidade para um movimento de alta. Então, do ponto de vista de gráfico diário, a situação está complicada. Itaúsa tem a ver com Itaú. Tá? Itaú sinalizou um rompimento para baixo e está voltando com certa força para cima. Tá? No intraday, mostra força, até mais do que Itaúsa, mas não conseguiu ainda montar um primeiro movimento. Para a gente ter um primeiro movimento, a gente tem que ter máximas mais baixas, seguidas por mínimas mais baixas. Tá? E aqui o rompimento é mais complicado, porque já estaria muito próximo da resistência do topo do dia 28. Então, realmente, Itaúsa me parece ser o gráfico mais interessante. O Jorge pede para a gente falar sobre a Ciel e sobre a Velid. Então vamos lá. Ciel ficou um pouco complicada por conta desses eventos que trazem esses buracos no papel, mas eu acho que agora o cenário vem ficando mais claro. Do final de agosto para cá, a gente já consegue estabelecer estruturas que, independente do gráfico que a gente for olhar, vão ter relevância. Então a gente percebe uma zona de resistência em 40, a gente está arredondando um pouquinho para cima, tá? Aqui mais recentemente o ponto crítico estaria em torno dos 39,70, 39,80. Mas daí tu pega o topo aqui do final de agosto, dá para arredondar aqui para 40. Tá? Então, há uma movimentação lateral, uma congestão, um certo viés baixista, porque o movimento prévio está mais lateral. Tá? No curto prazo, o papel demonstrou fraqueza nesses últimos pregões, por estar vindo abaixo desse fundo, que pode levar o papel a testar a zona de suporte principal lá em 34,60. Então, do ponto de vista do swing trade, não está no cenário bom para compra. Tá? Há uma pressão vendedora que pode levar o papel a desabar um pouco mais. Quando é que o papel poderia ficar interessante para compra? Principalmente no rompimento dos 40 para cima e no segundo momento, no eventual teste dos 34,60 para baixo. Só que se for fazer essa compra aqui do teste de suporte, a gente ainda está contra o viés. Tá? A gente ainda está contra o viés do papel. Então, o ideal seria o rompimento dos 40. Do ponto de vista intraday, a gente tem um cenário razoavelmente interessante. Não, dá para dizer que é interessante. A linha d'água aqui está servindo como suporte para o papel, ó, essa linha verde. Ao mesmo tempo que a gente tem as mínimas do último pregão, todas muito próximas aqui, fazendo um movimento lateral e as bandas muito estreitas. Se houver um rompimento para baixo da linha d'água e da mínima de sexta-feira, a gente provavelmente vai ter um bom day trade na ponta vendedora em Ciel. A Velid também perdeu força nesses últimos meses, depois de vir uma longa e forte tendência de alta. Mas a Velid tem aqui uma zona de suporte por volta dos 42,60, que foi testada agora nesse último pregão e ali deixou uma grande sombra. Hoje o papel oscila de forma indefinida, com grande amplitude, deixando sombra para cima e para baixo. Então o suporte aqui está tendo seu efeito, mas não tem um ponto ainda muito bom para uma entrada. Comprar na superação da massa esquerda aqui não parece uma boa, o stop é muito caro, a gente tem muito obstáculo nessas médias aqui, ó, que o mercado fica nervoso nessa faixa aqui dos 46,50. Então aqui não é um ponto bom. Mas é uma zona de suporte no prazo maior, isso pode levar o papel a seguir uma congestão difícil de operar, uma congestão grande, com resistência lá nos 52. Rompendo os 52 para cima é que deixaria o cenário mais interessante, mais fácil de ser operado. Bem, então deu pra gente dar uma geral no mercado, pessoal, já são quase 11 horas, eu estendi o horário do chat porque a gente começou um pouquinho atrasado, mas já extrapolei bastante. Eu sou obrigado a finalizar por aqui, agradeço a participação de vocês e aviso que, né, logo mais daqui a pouco a gente continua esse bate-papo, mas daí no LS Live, canal fechado para os clientes XP através da Leandro Store. Se vocês não são clientes, eu convido vocês a serem e continuarem esse acompanhamento do mercado conosco. Feito! Então, aos que irão me encontrar daqui a pouquinho, até daqui a pouco, e aos demais, tchau, tchau e bom pregão.